Fala Gustav, eleições definidas para o segundo turno, Haddad e Bolsonaro. Eurasia dando aí 75% de chance de vitória para o Bolsonaro. A bolsa já acordou em alta de 5%, dólar para baixo, em um cenário que até mesmo o Congresso se renovou bastante mudança. Como que o mercado está enxergando todo esse contexto? Oi Lucas, as eleições deram uma sinalização muito importante. Eu acho que nenhum gestor, nenhum analista estava levando em consideração o que aconteceu principalmente no Congresso, Câmara e Senado, uma renovação muito forte, com nomes novos, uma guinada à direita, talvez assim, mais do que uma guinada à direita, uma derrota muito severa da esquerda. Então, isso sinaliza que um provável governo Bolsonaro, que se imaginava que ele não teria condições de ter um Congresso que andaria junto com as suas ideias e que a gente ficaria parado nas questões das reformas, então isso é uma sinalização que quem tinha esse cenário estava enganado. Então é um cenário um cenário de um Congresso muito pró-reformas, tá? Então se a gente tinha uma necessidade de fazer reformas, mas não tinha a questão política ainda estava, ainda seria um problema, aparentemente a chance da gente conseguir dar continuidade para essas reformas aumentou muito com a votação que a gente teve ontem. Tá? É uma sinalização importante que a gente havia comentado aqui nas nossas conversas, que as pesquisas são muito mais um sinalizador de tendência, um sinalizador qualitativo de como é que vai ser as eleições, não algo absoluto, em que aquele número que a gente está vendo lá vai ocorrer. E foi exatamente isso que aconteceu, até nas eleições regionais mais forte ainda, mas na eleição nacional também. Tá? Então, a própria votação do Bolsonaro com um pouquinho mais de 46% dos votos válidos, se a gente somar todos os votos de esquerda, Haddad, Ciro, Marina, Boulos, não chega a esses 46%. Então, se a gente supor que o eleitor do Bolsonaro é um cara que vai manter o seu voto, tá? Muito provavelmente o Bolsonaro vai ser eleito presidente. Para o Haddad ser eleito presidente, ele precisa convencer parte das pessoas que votaram no Bolsonaro a votar nele. Então, isso vai ser muito difícil. Então, o pessoal da Eurasia colocou 75% de chance do Bolsonaro ganhar. Eu acredito que é mais do que isso, inclusive. Tá? E um encaminhamento positivo, principalmente para aquilo que o Brasil precisa, que são as reformas, são as coisas que são inexoráveis, elas seriam atacadas por qualquer governo, mas aparentemente um lado mais pró-mercado começou a ganhar força. E eu acho ainda que os cenários não estão ainda incorporados, toda essa questão da mudança no Congresso e da possibilidade da facilitação que se vai ter nesse cenário de necessárias reformas que vão ter que ser enfrentadas. Claro que a gente ainda está fazendo suposições que o Bolsonaro vai ganhar, que vai andar junto com o Congresso, mas obviamente o caminho não vai ser linear. Tá? Então, assim, muito provavelmente a gente vai ter muitos espinhos ali na frente. Quando chegar na questão da reforma previdenciária, Bolsonaro vai ter que tratar a questão dos militares vão entrar na Previdência, não vão entrar na Previdência. A questão que ele próprio colocou ontem das estatais estratégicas, né, um papo de esquerda, que ele vai ter que ser convencido ou pelo mercado ou pelo seu staff de que não há essa conversa, isso não existe. Então, talvez ele esteja jogando ainda para as eleições, que a eleição não está decidida. Mas isso tem que ficar muito claro logo depois se eventualmente ele ganhar. Tá? Então, de novo, acho que o pleito foi surpreendente. Volto a enfatizar, eu não conheço nenhum gestor e um analista que tinha colocado essa questão da mudança no Congresso da forma que veio. Tá? Então, isso tem uma percepção, vai ter uma percepção, principalmente do investidor lá fora, que as coisas aqui vieram para mudar. E outra coisa que chama a atenção foi a vassoura nos corruptos. Então, boa parte daqueles corruptos que a gente conhece de carteirinha, que estavam donos da política, esses caras foram varridos. Há vários nomes caciques aí, de todo o país, eles simplesmente, a urna puniu. Tá? E esses caras aí, a Lava Jato deve estar dando risada, porque o ano que vem eles vão conversar muito de perto. Então, esse é o cenário que a gente tem, uma mudança muito forte, uma reprecificação muito grande, e eu acho que ela não termina hoje, ela vai ganhar corpo ao longo das próximas semanas.
Perfeito, então uma nova mudança de perspectiva para o investidor. Se a gente for pegar o mercado externo, que tem grande influência aqui para nós, as bolsas mundiais todas praticamente para baixo e o Brasil descolado desse contexto. Como que o setor estrangeiro tende a influenciar, está influenciando e tende a influenciar a partir de agora aqui para a gente? Realmente as coisas lá fora não estão fáceis, tá? Eu acho que o trigger dessa piora de mercado foi a questão da elevação das taxas de juros longas nos Estados Unidos. Olhando com um olho do economista, eu não vejo como uma questão ruim. Eu acho que a gente sabe que os Estados Unidos vem crescendo acima do que pode. Um exemplo foi o payroll e a taxa de desemprego que saiu na sexta-feira passada, botou a taxa de desemprego dos Estados Unidos em 3,7, uma das menores da história. Tá? Então, faz todo o sentido numa economia que esteja funcional que as taxas de juros subam num processo de quando a economia está superaquecida, tá? Que é um pouco do que a gente está vendo nos Estados Unidos. A gente não vê sinal de desaceleração de um processo mais forte de crescimento econômico. Então, faz todo o sentido do ponto de vista econômico que o juros suba um pouquinho para que ali na frente a economia naturalmente desacelere. Tá? E tu tira toda aquela dúvida que tu tinha, que quando a parte curta da curva fica muito próxima à parte longa da curva nos Estados Unidos, tradicionalmente tu entra num processo recessivo. Tá? Então, do ponto de vista econômico, é saudável que isso aconteça. A grande questão é que o mercado, no curto prazo, não lê dessa forma. Tá? Então, é isso que vem afetando. Então, semana passada foi uma semana de queda de bolsa e abriu nessa semana também com o mercado estressado. Também tem a questão da Itália e o embate que a Itália está tendo com a União Europeia na questão de ter déficits maiores do que os membros da comunidade europeia podem ter. Isso está também estressando o mercado europeu um pouco. Tá? Então, não está fácil a questão de mercado lá fora e, consequentemente, os emergentes sofrem nesse processo. O Brasil está descolado disso, está todo mundo olhando essa questão das eleições, uma reprecificação enorme do que pode acontecer lá dentro. A gente já vinha comentado que o Brasil, do ponto de vista externo, tem indicadores macroeconômicos bem robustos, com exceção da questão da dívida. Tá? Todos os nossos indicadores macroeconômicos, inflação, déficit de conta corrente, crescimento econômico mais baixo, isso, espaço monetário. Então, isso tudo dava uma tranquilidade, mas quando a gente olha para a questão fiscal, que é onde as reformas têm que atacar principalmente, isso seria a questão ruim. Então, a gente está sendo reprecificando positivamente. Quem estava fora de Brasil perdeu muito dinheiro nessas últimas 2-3 semanas. E acredito que a exposição que isso vai ter para mercados emergentes, nesse momento, vai começar a ser direcionada para o Brasil, porque tu está tendo o Brasil está se colando nas principais economias internacionais, no sentido político. Tá? Então, hoje vale muito mais a pena eu estar colado nos Estados Unidos de Trump do que eu estar colado na Europa, que está ainda recém saindo de um processo de crescimento, e o Trump vem ganhando muita força nesse contexto. E essa figura do Bolsonaro é uma figura muito parecida com o que é a do Trump nos Estados Unidos. Então, vai haver uma conexão mais forte e isso é importante para a gente, porque a gente vai estar colado com a principal economia mundial. Dentro desse contexto, dólar para baixo, bolsa para cima, juros para baixo, é mais ou menos por aí que o mercado tende a andar? É por aí, Lucas. Então, acho que a gente pode arriscar algumas métricas. Tá? Por exemplo, bolsa eu vejo ao redor de 90 mil pontos, nesse contexto de ainda uma eleição de segundo turno. Tá? Então, caso o Bolsonaro confirme como presidente, tem espaço para ir acima de 100. Tá? Então, o que a gente tem que observar nesse meio tempo é como que ele vai se portar em relação às reformas, como é que vai ser a negociação dele com o Congresso, como é que vai ser o próprio processo de ele entrando, o Temer saindo e, inclusive, colocando algumas coisas já na pauta. Tá? Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Para câmbio, eu vejo que os modelos que levam o fundamento em consideração estão apontando algo entre 13,50 e 13,70. A gente já não está muito longe disso. Tá? Mas caso o Bolsonaro se confirme presidente, eu acho que tem espaço para ficar num range menor, entre 13,35 e 13,60. Então, tem que observar. Para câmbio, para juros, o janeiro 21, a gente até havia comentado aqui que dentro de um processo de ganho do Bolsonaro, o janeiro 21 tinha chance de vir abaixo de 9, já aconteceu, hoje ele já está abaixo de 9. Tá? Um movimento, uma liquidez absurda hoje. Então,
ainda tem muito espaço para vir. Esses contratos estão muito esticados, tá? Quando a gente pega a parte longa da curva, já é um pouco mais difícil, porque tem toda essa questão fiscal, mas ainda há um espaço muito grande para a curva vir para baixo. É um mercado institucional, onde as boletas são mais altas, tá? Então talvez o cara leve ou espere a eleição se efetivar para mudar a carteira. Mas de qualquer forma, deve vir para baixo.